Boa noite a todos os nossos irmãos espíritas, todos os nossos irmãos da Casa da Paz. É com muita alegria que nós temos mais essa oportunidade de encontro, mais essa oportunidade de estarmos juntos para estudarmos através das lentes da doutrina espírita as mensagens de Jesus. Agradecemos aos nossos irmãos espíritas, agradecemos aos dirigentes da nossa instituição, da nossa seara espírita. Agradecemos a Jesus, naturalmente, por todas as oportunidades que temos de nos melhorarmos, de nos corrigirmos. Essa é a proposta da doutrina espírita para todos nós. Que nós sejamos através dos seus subsídios, encontrar os recursos dos quais nós necessitamos para vencermos, para nossa reforma íntima, para nos tornarmos melhores, naturalmente. Para isso, para o estudo dessa noite, eu gostaria de convidá-los a todos que nós possamos nos debruçar um pouquinho no Evangelho de Lucas. Nessa noite em especial, nós estudaremos o capítulo 10 do Evangelho de Lucas, onde lá nós temos uma passagem muito curiosa, que eu tenho certeza que nós já estudamos inúmeras vezes, mas é sempre necessário a repetição, até o momento em que nós sejamos capazes de assimilá-la a tal ponto que nós seremos capazes de utilizá-la na tarefa da nossa reforma íntima. Nessa passagem, estaria Jesus acampado. Estava ele às vésperas daquela fatídica Páscoa, daquela chamada entrada triunfal em Jerusalém. Estava ele numa região desértica acampado com seus discípulos e outros seguidores. Num determinado momento se levanta e vai em sua direção um doutor da lei para lhe fazer uma pergunta. Curiosamente, doutores da lei eram especialistas no Torá, nas lições do Antigo Testamento, nas lições na cultura dos hebreus, nas tradições. E ele se aproximava de Jesus para lhe fazer uma pergunta. Perguntava a ele: Mestre, o que terei que fazer para herdar a vida eterna? É muito curioso um doutor da lei fazer essa pergunta para Jesus, porque supõe-se que, por ser ele um doutor da lei, ele já soubesse a resposta. Jesus, curiosamente, não lhe responde diretamente, mas ele responde a sua pergunta com outras duas perguntas. Jesus teria dito para esse doutor da lei: o que está escrito na lei? E como tu a lês? Perceberam? Aquele doutor da lei pergunta para Jesus: Mestre, o que é necessário fazer para herdar a vida eterna? E Jesus responde com outras duas perguntas. O que está escrito na lei? Ué, não era ele um doutor da lei? O que está escrito na lei e como tu a leis? Ou seja, existem diversas formas de lermos as leis. E Jesus perguntava: como tu a interpreta? Como tu a lê? Aquele doutor da lei responde da seguinte forma: amarás a Deus, ao Senhor teu Deus, com toda a tua alma, com todo o teu corpo, com todas as tuas forças, com todo o teu entendimento. Mas amarás também ao teu próximo como a ti mesmo. Aqui vai uma curiosidade. São mais de 600 artigos na lei. E ele escolheu exatamente esses dois artigos, amar a Deus e amar ao próximo, porque era assim que Jesus ensinava. Segundo Jesus, esses dois artigos resumiam todos os outros 600 artigos da lei. Eram os artigos mais importantes. Amar a Deus, assim como amar ao nosso próximo. Faze isso tu e viverás, respondia Jesus à pergunta daquele doutor da lei. Mas aquele doutor da lei, segundo Lucas, para se justificar, ele continua fazendo a pergunta. Ele complementa a sua pergunta com uma pergunta que nós faremos para nós mesmos essa noite. Mas quem é o meu próximo? Quem é o meu próximo? Perguntava o doutor da lei a Jesus. Mais uma vez, Jesus não lhe dava uma resposta pronta. Ele respondia a sua pergunta agora contando uma história. E essa história começava mais ou menos assim. Um homem descia de Jerusalém a Jericó. Enquanto ele trafegava nesse percurso, ele é assaltado. Ele é assaltado e deixado quase morto na estrada. Logo em seguida, passa por ali um sacerdote. Esse sacerdote vê o homem caído, dá de ombros e passa ao largo. Logo em seguida, passa um terceiro personagem. Passa por ali um levita.
O levita passa pelo homem caído, não se compadece desse homem, dá de ombros, passa ao largo e segue o seu caminho. O quarto personagem, o terceiro a passar pelo homem caído, era agora um samaritano. O samaritano, quando passa pelo homem, se compadece, desce do seu cavalo, lava as suas feridas usando azeite e vinho, coloca o homem sobre o seu animal, vai com ele até uma estalagem, vela com ele durante todo o dia e durante toda a noite. No dia seguinte, chama o estalajadeiro e lhe dá 2 denários, 2 dinheiros, e diz assim: homem, eu terei que seguir meu caminho, eu terei que seguir minha viagem. Eu estou lhe dando 2 denários para que tu possas continuar, seguir cuidando desse homem. Caso você gaste além desses 2 denários, quando eu retornar, eu lhe restituo com a diferença. Agora perguntava Jesus: para aquele homem que estava caído, quem foi seu próximo? Curiosamente, o doutor da lei teria lhe respondido da seguinte forma: aquele que teve compaixão para com ele. Jesus então completava novamente dizendo: faz isso tu. O que você está esperando? Age da mesma forma, faz isso tu. É curioso porque, como nós aprendemos, como os Espíritos nos ensinam, existem mensagens, existe muita profundidade em todos os ensinamentos de Jesus. Não existe superficialidade, mas é necessário que nós façamos uma análise. E essa análise ela é muito mais proveitosa para nós quando nós utilizamos as lentes da doutrina espírita. Primeiro vamos iniciar esse estudo analisando exatamente os personagens envolvidos nessa trama. O primeiro personagem era um homem que descia de Jerusalém a Jericó. Nós temos certeza que era um homem, não era uma mulher. Por que nós temos essa certeza? Porque as mulheres eram proibidas de andar sozinhas pelas estradas. E era reconhecidamente uma estrada muito perigosa, essa estrada que fazia o caminho de Jerusalém a Jericó. Ela inclusive tinha um apelido de Estrada da Morte, dado exatamente a quantidade de assaltos que existiam nesse percurso de 24 quilômetros, de cerca de 24 quilômetros que é a distância entre Jerusalém e Jericó. O primeiro personagem é um homem. Esse homem, então, ele sofre um assalto, ele sofre um latrocínio. Ele é deixado quase morto, desnudo, sem seus pertences, de forma que aqueles que viriam em seguida não tinham como saber quem era esse homem. Nós sabemos apenas que era um homem, mas nós não tínhamos como saber se era ele um assaltado ou um assaltante. Nós não tínhamos como saber sua nacionalidade, nós não tínhamos como saber nada. Era um homem deixado ao caminho. O primeiro personagem a cruzar por esse homem que não lhe presta socorro era exatamente um sacerdote. Os sacerdotes eram tidos como homens santos. Eram eles quem coordenavam todos os rituais nas sinagogas, no templo. Eram homens especiais. Eles se revezavam na administração do templo, nas coisas espirituais. Em todas as necessidades espirituais do povo hebreu, eram os sacerdotes, por isso eram considerados homens santos. Existiam centenas de sacerdotes, mas apenas um sumo sacerdote. Esses personagens eram sempre tidos como santos e podiam frequentar as salas sagradas dos templos, coisas que aos outros judeus não eram permitido. Isso porque eram verdadeiramente considerados homens santos, intermediários entre o homem comum e Deus e Jeová. O primeiro a passar pelo homem caído era exatamente um sacerdote, que não se compadece daquele homem, dá de ombros e segue o seu caminho. O segundo personagem a passar por ali era um levita. É necessário nós compreendermos quem eram os levitas. Os levitas eram descendentes da tribo de Levi. E aqui vai uma curiosidade histórica. Quando as 12 tribos de Israel se uniram para formar o reino, eles só dividiram a terra em 11 glebas de terras. Dos filhos de Abraão ficou sem terra para produzir. Era Levi.
Então, a Levi e aos seus descendentes, os levitas, era dado exatamente a tarefa de administração do templo. Eram os levitas responsáveis pela administração física do templo, eram responsáveis pela limpeza, por exemplo. E como só existiam 11 glebas de terra, aos levitas não foi dado nenhuma gleba de terra, eles não tinham condições de se sustentar. Então todos os outros irmãos, todas as outras tribos, todos os outros personagens judeus, eles davam 10% de tudo aquilo que eles produziam aos levitas, tendo em vista que os levitas, eles não receberam uma gleba de terra para que pudessem produzir, e eles viviam exatamente na administração dos aspectos físicos do templo, dos templos sagrados, do templo de Salomão. Alguns levitas, inclusive, eram sacerdotes, mas nem todos eram sacerdotes. Mas aos levitas, então, era dado a administração do templo. E para que eles pudessem sobreviver, era dado para eles, então, as outras 12 tribos, as outras tribos destinavam a ele 10% daquilo que produzissem, dando origem àquilo que nós conhecemos como dízimo. Os levitas recebiam esse valor exatamente porque não tinham condições de produzir e se dedicavam à administração física, à limpeza do templo, por exemplo. O segundo personagem a passar por aquele homem que estava caído era agora um levita. Da mesma forma que o sacerdote, o levita também não se compadece, ou se compadece, não a transforma o seu compadecimento em ação. Ele dá de ombros e passa ao largo. É curioso porque do sacerdote ao levita, ou seja, do mais alto grau de importância dentro do templo ao menor grau, desde do sacerdote ao levita, ninguém havia se importado com aquele homem caído na beira do caminho. O quarto personagem dessa trama e o terceiro a passar pelo homem caído era agora um samaritano. E nós precisamos compreender quem eram os samaritanos. Os samaritanos eram detestados pelos judeus, pelos demais hebreus. Isso porque os samaritanos, a história deles vai se iniciar cerca de 1000 anos antes desse momento. Nós temos a cisma das 10 tribos, onde as 12 tribos elas iriam se separar, formando as 10 tribos do norte, dariam origem a Samaria, cuja capital era Samaria, e 2 tribos do sul, cuja capital era Jerusalém. Então, na Samaria, você tinha o reino chamado Reino de Israel, e ao sul nós tínhamos o Reino de Judá, cuja capital era Jerusalém, formando o Reino de Judá. Acontece que com essa separação houve também uma cisma, houve também uma separação de diversos conceitos, inclusive conceitos religiosos. Mas mesmo com essa separação houve um enfraquecimento. E os assírios invadem o reino do norte, chamado Reino de Israel. Eles invadem a Samaria e levam todos os judeus daquela região escravos. Eles vão ser escravizados na Babilônia. E mais, os assírios, eles permitem que diversos outros povos que existiam nas proximidades invadam a região da Samaria, o que deixa os judeus muito constrangidos, porque agora na região da Samaria nós tínhamos um povo mestiço. Conforme os judeus são libertos da Babilônia e retornam para Samaria, eles acabam se miscigenando. Então os samaritanos, aqueles personagens que agora viviam na Samaria, eram todos mestiços. E todos os outros judeus, os judeus do sul, passaram a execrar os judeus da Samaria exatamente porque eles eram mestiços. Por mais que os judeus da Samaria, os hebreus da Samaria, eles também admitissem as tradições judaicas, também fossem adeptos do Pentateuco, eles não eram mais considerados judeus pelos demais judeus, fazendo verdadeiramente com que eles vivessem em constante conflito. Nós vamos encontrar nos próprios evangelhos, nós vamos encontrar menção a isso. Era comum que quando um judeu passasse por um caminho,
quando um samaritano passasse pelo mesmo caminho que um judeu, esse judeu cuspia ao chão, desviava do caminho. Era comum chamar os samaritanos de raca. Falar dessa forma era algo que os diminuía naturalmente. Então existia entre os judeus muito preconceito, existia muita animosidade com relação aos samaritanos, aos personagens descendentes também de hebreus que viviam na Samaria. Os demais judeus os execravam. E era exatamente esse personagem execrado, esse personagem que sofria extrema quantidade de preconceito, que Jesus utiliza para exemplificar a virtude daquele único personagem que se compadeceu daquele homem caído na estrada. Não era a única vez que Jesus fazia isso. Nós temos nos evangelhos diversas passagens em que Jesus enaltecia a figura de um samaritano. Talvez tivesse ele a intenção verdadeiramente de diminuir toda essa animosidade que existia entre esses povos, entre esses personagens. Por exemplo, nós conhecemos aquela passagem dos 10 leprosos que são curados das suas chagas por Jesus. Jesus recomenda que eles sigam por um caminho e que nesse caminho eles seriam curados, e isso acontece. Quando esses leprosos se entreolham, eles percebem que todos eles haviam sido curados. Mas somente um volta para agradecer a Jesus. Era um samaritano, diferente dos outros. Nós temos um diálogo maravilhoso entre Jesus e uma mulher samaritana em Sicar, que era a capital da Samaria. É um dos diálogos mais espiritualizados que nós encontramos nos evangelhos. E era exatamente um diálogo entre Jesus e uma mulher samaritana. Então, nós vamos encontrar nos evangelhos Jesus sempre se esforçando para que os demais judeus rompessem o preconceito que eles tinham com os samaritanos. Por exemplo, nessa parábola que na hora nós estamos estudando, conhecida como parábola do bom samaritano. Mas aqui vai uma curiosidade. Jesus, naturalmente, quando narrava uma parábola, ele não colocava título. E essas parábolas, elas eram disseminadas pela oralidade. Passava de boca em boca. E alguém teve a ideia de colocar a parábola, o nome da parábola, de parábola do bom samaritano. Porque colocando nessa parábola o título de parábola do bom samaritano, dá a entender que todos os outros samaritanos eram maus, e esse era o único bom. Isso mostra a animosidade que os judeus alimentavam com relação aos samaritanos. E era exatamente um samaritano que Jesus usava para exemplificar as virtudes, para exemplificar quem era o próximo daquele caído. O samaritano então recolhe aquele homem, sem saber quem era aquele homem. Se era ele um assaltado ou um assaltante, sem saber seu nome, sem saber sua descendência, sua procedência. Ele pega esse homem, coloca sobre o seu animal, vai com ele até uma estalagem. Vela, cuida desse homem durante todo o dia e durante toda a noite. E ainda no dia seguinte, mesmo na sua ausência, segue ajudando. Ele dá ao estalajadeiro 2 denários. E ainda diz que, se houvesse necessidade de gastar além desses 2 denários, que o fizesse, porque ele o restituiria no seu retorno. Um denário, para que nós possamos ter noção, era um dinheiro equivalente a um dia de trabalho. E ele deixava ao estalajadeiro 2 denários, para que aquele homem pudesse receber tudo aquilo do qual ele necessitava. Jesus, por fim, perguntava ao doutor da lei que o interpelava, para aquele homem que estava caído, quem foi o seu próximo? Curiosamente, o doutor da lei, que alimentava também essa cultura de detestar os samaritanos, ele não usa na sua resposta o nome samaritano. Ele diz simplesmente aquele que teve compaixão, aquele que se compadeceu do homem caído. Esse teria sido o seu próximo. Ele em nenhum momento fala, foi o samaritano. Ele diz simplesmente, foi aquele que teve compaixão. Jesus encerra esse diálogo dizendo, então faz isso tu, tenha compaixão por alguém. Quem é o nosso próximo? Quem era nessa história belíssima contada por Jesus? Quem era o próximo? O próximo foi aquele que socorreu o homem caído. Mas quando nós fazemos uma reflexão sobre o que é ser próximo, nós entendemos que a relação de proximidade ela nunca é unilateral. Ela sempre vai se relacionar a 2 pessoas. Da mesma forma que aquele homem que estava caído foi o próximo do samaritano,
O samaritano foi o próximo daquele homem que estava caído, porque a relação de proximidade nunca é uma relação unidirecional, ela nunca é uma relação, ela é sempre uma relação entre dois indivíduos, ela é sempre uma relação entre duas pessoas. Eu sou próximo de fulano, assim como fulano é meu próximo. Quando nós fazemos uma reflexão nesse sentido de quem é o nosso próximo, a quem nós devemos amar, ensinava-nos Jesus. Nós percebemos que muitos podem ser considerados o nosso próximo, mas o nosso próximo mais próximo de nós, depois de nós mesmos, olhemos à nossa volta e nós poderemos perceber quem é aquele que está mais próximo de nós. E nós invariavelmente nós encontraremos aqueles que compartilham o mesmo teto conosco, nossos laços de sangue. E aqui nós temos que abrir um parênteses. Nós espíritas que levantamos a bandeira da caridade, que temos a caridade como nossa meta, e a caridade nada mais é do que o amor colocado em movimento, o amor transformado em ação, o amor transformado em trabalho. Nós somos convidados a servir ao nosso próximo. Nós, comumente, nas nossas instituições espíritas, nós servimos de diversas formas, acalentando, agasalhando, alimentando diversos irmãos, muitos deles anônimos, que chegam pedindo socorro. Mas a grande pergunta que nós devemos fazer para nós mesmos: será que nós também servimos ao nosso próximo mais próximo? Aqueles que estão sob o mesmo teto? Aqueles que carregam, que compartilham conosco do nosso sobrenome, frequentemente são esses irmãos com quem nós temos mais dificuldades. Nossos familiares são os nossos próximos mais próximos, que não à toa estão conosco, mais próximos de nós. Existem também outros compromissos, antes mesmo de nós reencarnarmos, que nós ignoramos, e frequentemente são esses que nós ignoramos. Nós às vezes atendemos irmãos desconhecidos, que nós encontramos nas encruzilhadas da vida, que nos buscam pedindo socorro, e às vezes nós ignoramos que debaixo do nosso próprio teto pode ter alguém necessitando do nosso verbo, do nosso carinho, da nossa compreensão e do nosso perdão. Quem seria o nosso próximo mais próximo de nós, depois de nós mesmos? Quando eu falo depois de nós mesmos, porque nós, eu tenho certeza, somos aquele a quem mais nós devemos amar. Até para nós termos medida, para amarmos outrem. Porque Jesus havia dito que a medida somos nós, quando ele diz: deverás amar ao teu próximo como a ti mesmo. Então é necessário que nós nos amemos para compreendermos o amor que nós devemos dar ao nosso próximo. É necessário que nós nos amemos. Entretanto, quem é o nosso próximo que verdadeiramente necessita do nosso amor? Quem é o próximo? O próximo é aquele que nós encontramos em necessidade, naturalmente. Mas é necessário nós meditarmos se bem perto de nós não existem desses nossos próximos a quem nós estamos ignorando. Porque acontece isso, nós, infelizmente, às vezes nós encontramos muita dificuldade de amar aqueles que estão mais próximos de nós. Talvez sejam esses que mais necessitam do nosso amor, do nosso carinho, da nossa humildade, do nosso perdão, da nossa compreensão. Chico Xavier, numa entrevista, ele relata que era muito comum que espíritas, que pessoas simpáticas à causa espírita o procurassem e fizessem uma pergunta muito estranha. As pessoas costumavam lhe perguntar: Chico, qual é a minha missão? Queriam que Chico perguntasse a Emmanuel, que Chico perguntasse aos espíritos consoladores qual era a missão daquele irmão. E Chico achava isso muito engraçado, porque aquelas pessoas queriam ouvir coisas nobres, queriam ouvir, por exemplo, que eles teriam a missão de, através da mediunidade ou da comunicação com os espíritos, consolarem as pessoas que os buscassem. Queriam ouvir que tinham a missão de cuidar de crianças abandonadas, do idoso à orfandade, que essas pessoas iriam curar, que essas pessoas iriam salvar, que essas pessoas tinham como missão socorrer. Acontece que o Chico sempre dava a mesma resposta. A missão de todos nós é cuidar de nossas famílias, é de implantarmos o amor em nossos lares. É a mais simples. Acontece que nós queremos coisas grandiosas, coisas distantes, quando a primeira missão, a missão mais importante de todos nós, ela se inicia em nossas famílias. Que nós sejamos capazes de observar aqueles que estão à nossa volta, que frequentemente são esses irmãos
com quem nós encontramos maior dificuldade. Não à toa compartilham conosco laços de sangue. Dentro de um planejamento reencarnatório, nós sabemos que não existe acaso na reencarnação, por mais que nós não tenhamos afinidade com aqueles que estão à nossa volta. Nós estamos onde nós deveríamos estar e não à toa estamos ali, porque não existe acaso, nenhum tipo de acaso. Quando nós falamos de reencarnação, nós estamos onde nós deveríamos estar, ao lado daqueles com quem nós deveríamos estar. E é o nosso compromisso, o Chico sempre dizia aos irmãos que o perguntavam que a missão de todos nós, de todos eles, era sempre primeiramente com nossas famílias. Mas não era isso que aquelas pessoas queriam ouvir naturalmente, mas era isso que o Chico dizia porque é a verdade. Nós não reencarnamos à toa naquele seio familiar. Então o nosso próximo, mais próximo de nós, depois de nós mesmos, são nossos parentes e principalmente aqueles com quem nós temos mais dificuldade. Que nós possamos nos convencer disso e nos esforçarmos no sentido da compreensão e da fraternidade. Porque nós temos uma dificuldade muito grande de lidar com outras pessoas. Porque normalmente quando nós reencarnamos, relembrando agora o médium Divaldo Pereira Franco, nós assumimos o compromisso com a mudança conosco. Quando nós reencarnamos, nós assumimos o compromisso de nos modificarmos, de sermos melhores. Acontece que quando chegamos aqui, nós acabamos esquecendo desse compromisso e nós temos uma mania terrível de querer mudar os outros. Esquecemos que o nosso compromisso é de nos modificarmos. E nós não viemos para mudar os outros, mas nós adoramos inverter isso. Nós adoramos querer mudar os outros, apontar defeito dos outros. Mas não era para isso que nós viemos. Nós viemos para apontar os nossos defeitos e nos modificarmos. Mas a gente adora fazer isso para os outros, para fora. Então façamos, meus irmãos, todos nós, essa pergunta, exatamente a mesma pergunta que aquele doutor da lei fazia para Jesus há cerca de 2 milênios, querendo se justificar porque não amava o seu próximo e sabia ele do compromisso de amar ao próximo. Então ele perguntava a Jesus, segundo Lucas capítulo 10, quem é o meu próximo? Hoje vamos utilizar esse nosso tempo para nós meditarmos. Quem é o nosso próximo? Invariavelmente aquele que necessita de nós, da nossa compreensão, do nosso zelo, do nosso carinho, do nosso tempo. Quem é o nosso próximo? Meditemos todos nós, cada um de nós, e nós invariavelmente encontraremos a resposta, que é uma resposta pessoal, é de cada um. Quem é o nosso próximo? Quem é aquele próximo que eu assumi o compromisso de amar, de zelar, de compreender e de perdoar? Quem é o meu próximo? Meus irmãos, que a paz do divino guia da humanidade, que a paz de Jesus possa permanecer conosco, possa permanecer em nossos lares. E eu gostaria de convidá-los a todos nesses minutos que nos restam, que nós possamos orar em agradecimento a Jesus por todas as oportunidades que Ele nos oferta nesse educandário divino, onde todos nós nos matriculamos há milênios e onde todos nós encontramos tudo aquilo do qual nós necessitamos para o nosso progresso. Convido que nos acompanhem nessa oração de agradecimento a Jesus. Jesus, divino amigo de todas as horas, anjo de toda a humanidade, nós te buscamos em prece, Senhor, para lhe agradecer por tudo aquilo que tu nos ofertas. Obrigado, Senhor, pelo pão nosso de cada dia que não nos faltou. Obrigado pelo teto que nos abriga. Obrigado por nossas famílias, Senhor. Obrigado pela saúde do corpo físico. E por todas as dificuldades que enfrentamos. Por tudo lhe rendemos graças, Jesus. Mas eternos pedintes que somos da tua misericórdia, nós gostaríamos de te pedir ainda mais, que toda essa luz que nos envolve nesse instante possa daqui se irradiar, amparando todos os que sofrem por um motivo qualquer de dor, Senhor. Ampara os que jazem nas calçadas, nos hospitais, nas marquises, aos que se encontram sofrendo de solidão, aos ansiosos,
mas principalmente, Jesus, aos que se encontram mais enfermos nesses instantes, que são os odiosos, os vingativos e os perseguidores, que a sua luz possa envolvê-los a todos. E primeiramente, em nome de Deus, nosso Pai, em teu nome, Jesus, e em nome de todos os nossos amigos espirituais, nós possamos encerrar esses instantes de estudo, repletados de gratidão. Obrigado por tudo, Senhor. Meus irmãos, obrigado por tudo. Que a paz permaneça conosco.